Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade. Lançaste o teu encanto enfeitiçado, ludibriaste os meus sentimentos, miúda, isso foi um grande pecado. Se eu pudesse sair dessa, eu saía mesmo sem ti. Até porque magoaste esse coração e nem vais fingir. Mas não vou deixar meu íntimo ficar desanimado porque tu não estás ao meu lado, que sempre foi teu lugar. Mesmo que fingias baby estar a matar, eu achava que eras a minha, do mesmo jeito que eu era só Deus. Fiz de ti minha rainha e acabei morto como um meu. Mas saio dessa feliz porque eu creio que tu não estás bem. Arrependida porque até aqui bem eu te tratei bem como ninguém. Sou um magoado feliz que fez o que sempre quis, valorizar uma mulher mesmo sem esperar o grande final feliz. Purchase your track now. Yeah. Oh, yeah. Magoado feliz que fez o que sempre quis. Yeah. Magoaste o meu coração, isso não tem volta. Deve ser por isso que fechei a porta para ti, para nós a sós, sozinhos no quarto, ouvindo a tua voz bem alto. Dessa cena já estou farto, sempre tive medo de te perder, até começar a perceber que contigo estava a enlouquecer. Precisava de você. Provei o seu bom gosto de mel que acelerava meu coração, com vontade de chegar ao céu, afunda de ver nessa paixão. Mas vi que era tudo em vão, eu não teria aberto a mão. Vivendo com essa desilusão, te digo que nunca terás uma perdão. Purchase your track now. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Hoje começamos com música. Boa tarde, ainda bem que se propôs em ficar ligado a esta sintonia, porque está no ar o programa Ocuvita. Hoje é dia de tertúlias e vamos ficar à conversa com jornalistas ligados ao Sindicato de Jornalistas da Huila. Vai querer perder? Com certeza que não. Acreditamos que terá bons motivos para se manter aí desse lado. Se eventualmente estiver no seu local de trabalho, bom trabalho, não se distraia, entretanto. Se estiver no seu carro, obrigada pela boleia, conduza com cuidado. E caso esteja em casa, acomode-se. Vá buscar uma aguinha, de preferência preciosa, tem qualidade, é boa e é captada do aquífero Esporão da Umpata. Levanta o som, mas cuidado. Não vai incomodar os vizinhos. Questão de ética e respeito em primeiro lugar. Que comece a tertúlia. Água preciosa, beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa. Ocuvita, tertúlias, quinzenalmente. Ora, cá estamos, a equipa completa. Boa tarde, Rui de Souza, Belson Nossi, boa tarde, Caetano Borges,
Professor Valdemar Ribeiro, boa tarde Gisela, sim, eu mesma, e boa tarde aos nossos convidados do Sindicato de Jornalistas de Angola, NAWILA. São todos bem-vindos. Vamos então às apresentações. Professor Valdemar, não se esqueça que tem uma tarefa a cumprir. Sinto alguma emoção nesta tertúlia de hoje, porque pensamos que o Sindicato de Jornalistas é uma entidade muito importante em qualquer lugar do mundo. O Sindicato de Jornalistas, os jornalistas em qualquer país do mundo são o quarto poder, considerados o quarto poder. Então é com muita honra, prazer e alguma emoção que temos aqui o nosso secretário provincial do sindicato, Amilcar Silvério, o nosso administrador de finanças Mucuta, Domingos Mucuta. Exato. E o nosso jurídico João Catumbela. Obrigado. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para uma tertúlia. Nós também agradecemos pela consideração. Ok. Bom, antes de fazer qualquer pergunta sobre o sindicato, e porque estamos aqui a representar uma classe, eu gostaria que comentassem o facto de, mesmo em tempo de crise, o jornalismo continua a ser feito, com ou sem dificuldades, bem ou mal. Vamos começar com a Amilcar. Acredito que nesta altura o jornalismo que se faz é, como se diz, é o possível, porque existe vontade, existe determinação, existe a apetência do profissional em superar-se todos os dias. Por isso é que ainda existe ou temos motivação para continuar a trabalhar, para continuar a fazer o melhor, porque o país precisa de todos nós. Então, se estivermos consciencializados de que o país é nosso, também é nosso, então vamos trabalhando com alegria. Não é um problemazinho que nos vai afetar, porque vamos continuar a trabalhar com o mesmo sorriso de sempre. Domingos Mucuta. O jornalismo é uma profissão nobre, não é? E nessa altura, apesar das dificuldades, o jornalismo digamos, continua a marcar a sua presença, porque o jornalista tem a missão, uma nobre missão de informar e educar e recriar. Então, apesar das dificuldades que a classe, os jornalistas enfrentam, acredito que todos, ou grande parte dos jornalistas, são pessoas movidas pelo espírito, não é? Por amor à camisola, pelo bichinho que entranha. Pelo bichinho. O jornalismo está no sangue do jornalista. Por isso que é quase difícil nós termos essa atividade interrompida, quer por forças externas ou por forças internas. Então o jornalismo vai continuar a desempenhar o seu papel, porque a sociedade precisa desse profissional para se manter informado. Aliás, quem não comunica, complica. E o jornalista está aí para descomplicar. João Catumbela. De facto, quando me perguntam se a meio ainda é possível ver jornalismo, é possível porque eu costumo dizer que o jornalismo é um sacerdócio e só o faz aquele que é chamado, aquele que é vocacionado para esta missão de informar. E quando o Mucuta fala aqui de dificuldades, eu lembro-me que já vimos, pelo menos nas ruas do país e da cidade em particular, vários estratos sociais a manifestarem-se descontentes pelos maus tratos, mas ainda não vimos jornalistas a saírem à rua porque não têm condições nem de trabalho, nem condições sociais para suster as suas famílias. Mas deixa-me dizer que os jornalistas podem não sair à rua, mas em off, em conversas de bar, entre aspas, vão reclamando. Chamei-lhes de terrorista de sofá. Porque nós precisamos também não só fazer passar a voz de terceiros, como também fazer passar a nossa própria voz. Quem é que vai falar pelo jornalista? Claro, está o sindicato, não é? Ok. E falando em Sindicato dos Jornalistas Angolanos aqui na NAWILA, como é que está composto e neste mandato qual é o plano de ação?
Vamos começar. Eu gostaria de começar pela essência, a origem do sindicato. Nós, quando falamos de sindicato, temos que recorrer ao ano de 1991, porque é da Conferência de Windhoek onde surgem as bases para a criação do Sindicato de Jornalistas Angolanos. Que bases são estas? A Conferência de Windhoek recomendou a necessidade de defesa dos interesses da classe, de defesa do profissional. Defesa em que sentido? Porque o jornalista muitas das vezes é tratado de forma menos correta pelas fontes, nem sempre é bem visto quando faz esta ou aquela abordagem. Então a Conferência de Windhoek recomendou a criação de uma instituição, de uma associação que olhasse para a defesa dos interesses do jornalista. Neste caso é o sindicato, que foi fundado no ano seguinte, em 1992, isto a 28 de março de 1992. Com que propósitos? Defender os interesses da classe jornalística. Agora, a pergunta que fica é: tem sabido defender os interesses da classe? Nós acreditamos que sim. É uma classe que nem sempre é bem vista por alguns setores da sociedade, porque é aquilo que se diz como, enquanto defensor de uma classe, quando defendemos o nosso afiliado, aquele a quem nós defendemos naturalmente sente-se feliz. Ao defender o nosso afiliado, naturalmente tem outro lado que nem sempre fica feliz. Então, mas o nosso foco é a defesa do nosso afiliado, é a defesa dos interesses do jornalista, defesa dos interesses dos jornalistas nos mais variados setores. Mas agora precisamos aqui abrir um parênteses para esclarecer o seguinte: enquanto não existir a nível das nossas empresas, dos órgãos de comunicação social, o sindicato, por exemplo, dos técnicos, dos funcionários administrativos, dos operadores de câmara, então o sindicato dos jornalistas engloba todos os funcionários das empresas de comunicação social. Apesar da nomenclatura ser Sindicato dos Jornalistas Angolanos, ele congrega todos os funcionários dos órgãos de comunicação social. Agora, quanto ao sindicato a nível da UILA, nós temos a direção formada por 6 profissionais, estão vinculados aos vários órgãos públicos e privados, congrega masculinos e femininos, o gênero tem que estar representado e naturalmente, apesar de não termos aqui neste momento, mas está bem representado, e acreditamos que temos uma missão difícil, que é unir os profissionais, porque precisamos mesmo de mais unidade, porque só unidos é que teremos resultados mais animadores. Então precisamos nos unir, precisamos ter um foco que é um jornalismo cada vez melhor. A finalidade é defender os profissionais nos vários segmentos, é ajudar ou contribuir para elevar a qualidade do jornalismo feito na UILA. Como é que se faz isso? Formando, corrigindo, aconselhando, conversando com os profissionais, no sentido de termos cada dia um jornalismo melhor. Pois, esta tertúlia ela torna-se interessante, porque geralmente o jornalista, com o seu trabalho difícil do dia a dia, é que busca sempre as opiniões dos outros. E esta tertúlia tem exatamente esse sentido, que é: nós agora é que queremos ouvir os jornalistas, as suas dificuldades, o seu posicionamento, o seu trabalho. Esta tertúlia tem esse lado. Sim, pode. Isto aqui está aberto, é uma tertúlia, caso queiram interromper, fiquem à vontade, está bem? Pois. Sim. Portanto, dando sequência à conversa,
Na verdade, e ao nível da província da Huila, os jornalistas passam por inúmeras dificuldades. Muitas das vezes só as percebe aquele que vive desde o acesso às fontes de informação, sobretudo as oficiais, desde a interpretação do trabalho do jornalista por parte das fontes, sobretudo as institucionais. Normalmente há aqui uma confusão que se faz. Eu, se for contactar o Sr. Valdemar por um trabalho que ele terá feito supostamente mal e querer um contraditório, um cruzamento de informação, o Sr. Valdemar acha que se ele ficar calado, a matéria não passa. E se passar, amanhã vai querer processar o jornalista porque passou sem a opinião do Sr. Valdemar. Também falta aqui um pouco de educação jurídica, se calhar uma publicitação mais efetiva da lei da imprensa, para que cada pessoa possa perceber os seus direitos enquanto fonte e os seus deveres. Nós temos estado a ver colegas que são intimados judicialmente porque alguém não ficou satisfeito com uma matéria. Talvez porque o jornalista não conheça bem essa lei de imprensa e atua fora dessa lei? Eu diria mais que a fonte é que desconhece a lei de imprensa. Precisamos conhecer todos. Não sou jornalista. A fonte é que também deve perceber porque é que deve falar ao jornalista. Sim, a lei confere o direito do silêncio. É livre de responder ou não ao jornalista, mas tem que perceber que esse silêncio da fonte não vai interromper aquele mal notícia se veicula. Porque aí está a obrigação, o direito de ser informado, de ser informado. Gisela, imagina que um porta-voz de uma instituição diga para um jornalista: vocês devem vir quando nós vos chamarmos e não quando vocês quiserem. Este desconhece lei. Não sei porquê que este indivíduo é porta-voz em relações públicas de uma instituição estatal, porque ele não percebe o que está ali a fazer. Devia ter coragem e humildade de levantar a bandeira branca e dizer: não percebo nada do que estou aqui a fazer, vou para casa, vou cuidar de outros a fazer na instituição. E acredita que alguns jornalistas cumprem com esse mando e acomodem-se e façam apenas o chamado jornalismo de banca apenas? É provável, porque esta figura que tem este discurso tem algum poder na instituição em causa. Então, logo, é uma barreira grande para o trabalho de qualquer profissional. E o que é que o sindicato está a fazer para que se inverta o quadro? Porque isto aqui poderá ser uma defesa do jornalista e do seu trabalho. Já tivemos a sorte de sentar, dialogar, mas infelizmente quando alguns sentem-se poderosos, acham que deve ser da forma como pensam, mas o tempo vai ensinar aquela individualidade a perceber que ele está a ter um mau papel naquela função. Entretanto, um momento só, na nossa classe, depois vai complementar aquilo que o Silvério diz, na nossa classe alguns jornalistas pensam que sabem tudo e o resultado nem sempre é muito bom. E era aí onde eu queria chegar mesmo quando pedi a palavra e responder à questão da Gisela. O sindicato não é só uma entidade que defende os direitos dos seus filiados ou dos jornalistas, também promove os formativos. E infelizmente, como se costuma dizer em algumas máximas, quando você tem o rei na barriga, a pessoa que já sabe tudo. Muitas das vezes, com muita mágoa, temos que dizer isso, nossos colegas não vão às formações que o sindicato vai promovendo, só porque sabem que quem vai ser a moderadora ou quem vai falar do assunto X é a Gisela. Eu conheço a Gisela há muito tempo, conheço a do banco, é da TPA, então não tem nada para me oferecer. E os colegas não vão. E só dão conta quando já se veem de mãos atadas. Na verdade, está a dizer que os jornalistas no seu todo não acreditam no potencial local? Não diríamos no seu todo, né? Mas porque se fosse alguém de fora a vir ministrar, eles viriam. Quer dizer que estão a decorar daquilo que é prata local. Da casa. Mas na verdade eu percebo isso como uma questão de complexo, não é? Uma questão de complexo, porque na vida todos nós temos algo para ensinar, mas também temos para aprender. Devemos ter mente aberta para perceber essas questões, porque acredito que uma formação, uma palestra ministrada, independentemente por quem ser de Luanda, ser da Huila, sempre haverá alguma coisa nova que pode nos potenciar. E às vezes um refrescamento. Exatamente, e nos potenciar. O nosso problema enquanto jornalista
é acharmos que sabemos tudo. Isso não é verdade. O jornalista não sabe tudo. Aliás, ninguém sabe tudo. Mas também... Alguém já dizia, eu só sei que nada sei. Exatamente. Então, ninguém sabe tudo, mas também ninguém que não tenha nada para ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, que pode ser resultado de ciência ou de experiência pessoal. Então, precisamos estar abertos para aprender. Esse é um problema geralmente dos países menos desenvolvidos, que é o santo de casa não faz milagre. Mas isso está totalmente errado, porque como é que uma entidade, alguém, quer ser valorizado se ele mesmo não valoriza os seus pares? Portanto, é uma filosofia de vida que é muito importante ser discutida mais, que é, nós temos que valorizar o nosso parceiro. E a partir dessa valorização é que os de fora podem nos valorizar. Portanto, é importante ouvirmos o que cada um de nós tem a dizer. Certo. Nós precisamos continuar a trabalhar com os nossos colegas. Em que sentido? Precisamos fazer perceber que o processo de aprendizagem é contínuo. Precisamos fazer perceber aos nossos servidores públicos que eles estão ali para servir e informar, conforme tem dito um dos colegas, que comunicar também faz parte da boa governação. Então, nós precisamos comunicar, porque quando se comunica bem, evitam-se muitos pecados, desculpa pelo termo, evitam-se muitos pecados. E nós aqui gostamos de comunicar quando, vou usar uma expressão lá do bairro, como eu gosto de dizer, gostamos de comunicar quando tudo está estragado. Aí é que queremos o jornalista como um autêntico bombeiro para apagar o incêndio. Não é o certo, porque nós precisamos fazer uma comunicação virada para a cidadania, isto enquanto gestores, enquanto virada para a cidadania. Precisamos fazer uma comunicação permanente, porque comunicar é sempre bom, comunicar facilita quem governa, porque imagina que eu, enquanto jornalista, vou aos 4 cantos do Lubango. A questão que eu coloco, será que os que mandam, os que governam, conhecem os 4 cantos do Lubango? Tenho as minhas dúvidas. Então é importante esta interação entre o governado, o jornalista, o governante. É importante e deve ser permanente. E falando em conhecimento, o sindicato tem controle de todos os jornalistas aqui da província da Huila. Como é que tem sido feito o acompanhamento da classe face às inúmeras queixas e constantes dos profissionais que nós sabemos que nem sempre exercem a sua profissão com dignidade? Gisela, nós estamos ligados Mokuta parece que quer dizer alguma coisa. Nós temos o sindicato que vai tentando todos os dias, ou procura congregar todos os dias maior número de filiados. E atenção, ninguém é obrigado a pertencer ao sindicato. Então nós fizemos o quê? Temos estado a procurar convencer as pessoas da importância do associativismo para ver se nos tornamos cada dia mais fortes. Se lhe disser que controlamos 500 jornalistas, estaríamos a exagerar, ou 500 profissionais, estaríamos a exagerar. Por quê? Porque o processo de captação, de consciencialização da importância do associativismo continua. Então, vamos tentando, e cada dia aparecem novos profissionais. Temos aí novos órgãos que abriram recentemente. Então temos estado a trabalhar no sentido de trazer o maior número possível de filiados. Nesta altura não temos um número exato para apresentar, porque o processo de inscrições continua. Nós temos controlados mais de 200 profissionais ou mais de 200 filiados. Agora vamos tentar ou continuar a trabalhar para fazer crescer o número, porque quanto mais unidos formos, mais fortes seremos,
maior força teremos aqui nesta nossa sociedade, que precisa de um jornalismo cada vez mais forte, porque a democratização de Angola ou a melhoria do país tem também que ter as impressões digitais da comunicação social do jornalista de forma particular. Mokuta ia dizer alguma coisa? Sim, ia dizer que a questão de se filiar no sindicato deve ser de livre e espontânea vontade. Ninguém pode ser obrigado a se filiar ao sindicato. O que nós, como direção, temos feito, depois de sermos eleitos em 2019, foi tomar uma posição, porque o sindicato andou adormecido de algum tempo até 2019. Quando fomos eleitos, o nosso lema é revitalizar para unir. O nosso principal objetivo é reativar as atividades dos sindicatos na Huila e unir a classe. Por meio desta união, só por meio desta união que se pode defender os interesses da classe. E é assim que o Estatuto do Jornalista define que, no seu artigo 7º, são filiados do Sindicato dos Jornalistas os jornalistas, não é? Ou estagiários que trabalham para a imprensa, a rádio, a televisão, as agências noticiosas, as publicações editadas por qualquer outro meio eletrônico ou correspondentes angolanos dos órgãos de informação nacionais, ou seja, do país, no caso nosso, aqui em Angola. Então, todos podem se filiar. Nós estamos abertos, e tanto é que o que nós fizemos logo depois da tomada de posse foi fazer a mobilização dos colegas, distribuir fichas, e fomos recebendo fichas de alguns colegas. Claro que o número de profissionais na Huila, aliás, Huila, como se sabe, é praticamente o celeiro do jornalismo em Angola. Já ia chegar até aí, mas depois mais à frente vamos tocar novamente neste assunto. Exato. E a Huila é uma das províncias de Angola que tem mais jornalistas. Então, neste momento, a ideia é apelar a todos interessados a reconhecer a importância do sindicato. Porque nós, enquanto jornalistas, não podemos usar o sindicato só quando estivermos em apuros. Não é correto. Devemos nos associar, participar e abraçar a causa do que é o sindicato. A causa não é individual, é uma causa coletiva. É exatamente isso. Eu tive a honra de estar na tomada de posse desta direção, porque na altura considerei que é uma organização muito importante. Mas colocando a questão do Amilcar, o número de jornalistas associados, qual seria o percentual em função do total de jornalistas da Huila? 20%, 30%, 40%? Dos já afiliados? Dos já afiliados, dos que estão junto a esta direção. É complicado avançar números. Chutado. Números porquê? Porque nesta altura o processo é dinâmico, as instituições continuam a crescer. Desde a nossa tomada de posse até hoje, já surgiu, por exemplo, uma rádio nova. E dos profissionais que estão ali a exercer, antes da tomada de posse, nenhum deles exercia. É para ver como é que o processo é dinâmico. Hoje temos, a nível de rádio, tem, por exemplo, correspondentes nos municípios, tem rádios que estão a abrir nos municípios, estão a surgir novos profissionais. Agora, nós temos o compromisso e a responsabilidade de fazer chegar a mensagem do sindicato para ver se conseguimos trazer eles para a nossa instituição. E agora aqui eu coloco uma questão. Jornalistas novos, fruto de uma nova rádio, por exemplo, esses jornalistas estão habilitados a exercer a função legalmente? Habilitados. Eu falo isto por causa da carteira do jornalista. Alguns deles já estão.
Sim. Outros ainda não. Ainda não por quê? Porque não cumpriram com os passos que devem ser cumpridos. Eles têm que começar por inscrever-se como estagiário, depois é que passam a jornalistas de facto. Alguns deles já têm os requisitos, outros ainda não. Mas o facto de não ter os requisitos não se fecha a porta. A porta está aberta. João Catumbela. As pessoas devem se organizar, adaptar-se àquilo que são os parâmetros, adaptar-se àquilo que a lei diz, para poder ter o enquadramento devido. Mas aqui está em causa a área jurídica, a legalidade do exercício da profissão. Sim, olha, estes colegas que chamamos assim neófitos, não é? Que têm menos de 1 ano, menos de 2, tiveram a sorte de receber a carteira. A Gisela esteve na cerimônia de entrega do que esteve, tiveram sorte porque no ato da emissão da carteira nós trabalhamos como parceiro da Comissão de Carteira e Ética. Só um colega que emitiu a carteira de estagiário, mas de resto foi emitindo como que se fossem já efetivos há muitos anos. Infelizmente receberam a carteira. Poucos destes novos é que não têm a carteira. E a Comissão de Carteira e Ética deu o ultimato que até no dia 1 de outubro todos nós que não tiverem dado com a carteira profissional não poderão exercer a profissão, sob pena de estar a cometer o crime de exercício ilegal da profissão. Portanto, ainda está aberto o processo de emissão de carteira para que, pelo menos, fim do prazo estipulado pela Comissão de Carteira e Ética, ninguém venha a ser penalizado. A questão que o Sr. Valdemar coloca, qual é o valor percentual de todo que se tem na UILA e qual é que anda escrito no sindicato, nós podíamos calcular aí na ordem dos 20 ou 30. Isso porque, e tal como disse o amigo no princípio, o sindicato não é só para jornalistas de facto. Como não há um sindicato para motoristas, não há um sindicato para, digamos, sonorizadores. Todos estes entram no pacote do sindicato de jornalistas. Então, e se formos a ver, grande parte desses colegas já estão inscritos no sindicato. São esses que fazem esse valor. Também o número de jornalistas a nível da UILA não é muito maior, apesar de sermos o celeiro para o jornalismo a nível do país, mas não é muito maior que possamos aqui calcular que devemos ter aí andar nos 50% inscritos. Não é muito bem por aí. Podemos calcular aí entre os 20% a 30% do pessoal que já anda inscrito. Isso porque, bem disse o Mukota, somos novos, primeiro nos apresentamos aos colegas e agora estamos a começar o processo de inscrição de filiação, que também estamos a ter dificuldades porque eu penso que ainda temos de trabalhar muito na promoção da imagem do sindicato, porque ainda há pessoas que olham para o sindicato como que é aquela organização que só vem para cobrar cotas. Não tem, ou se tem, ignoram o real papel de um sindicato para uma empresa ou para um grupo de pessoas. João Catumbela disse há pouco, portanto, que é presidente da Comissão da Carteira e Ética, disse na altura da entrega das carteiras que o exercício ilegal da profissão é crime. Está o sindicato aqui na UILA em condições de controlar que jornalista exerce a sua profissão ilegalmente? Nós estaríamos a ser contraditórios se tivéssemos esse papel, porque o papel e a missão do sindicato é defender os direitos do jornalista. Então, e quem é que controla? Parceiro, neste caso, quem é que controla? Aí está a grande pergunta. Sim. Nós não temos a Comissão de Carteira e Ética nas províncias, que tem a missão de controlar. Não temos a ética nas províncias. E por não termos essas entidades nas províncias, a Comissão de Carteira e Ética entendeu trabalhar como parceiro só na emissão. Agora, quem é que pode fiscalizar os atos dos jornalistas, se são não legais? É todo ouvinte, é todo leitor, é todo telespectador e como fonte. Por quê? Do dia 1 para adiante, se eu for à empresa da Gisela pedir uma entrevista, a Gisela tem a obrigação de me pedir a carteira. Se não tiver, pode chamar o SIC. Se não tiver, pode chamar o SIC. A carteira do jornalista deve andar no bolso, mas há uns jornalistas que deixam em casa. Não pode, tem que levar. Não pode. Aqui fica já como então o apelo, o bilhete de identidade ou a carta de condução. Ou a carta de condução. Ninguém vai conduzir sem ela. E se eu fizer, tem que andar com a carteira. Ah, ok. Então, quem vai fiscalizar é mesmo a sociedade civil. Se vir um repórter na sua empresa, na sua instituição, na sua direção, ou mesmo na sua casa ou na praça, a pedir-lhe uma entrevista, com toda a delicadeza e educação, solicita que antes identifique-se. Isso é feito mediante a exibição da carteira profissional. E se não tiver, aí eu SIC, denuncie. E acede
o lugar físico do sindicato existe? Funciona onde? É um Avanza de cor cinzento. É uma van, né? Mas A Vans é um carro, o senhor Valdemar não conhece essas marcas. a van. Um Toyota Avanza de cor cinzento é onde funciona o sindicato de jornalistas. E passa aqui na Willa. publicidade da marca Toyota que se tornou um escritório. Porquê? Porque eu tenho dito assim, nós quando assumimos o sindicato herdamos apenas um carimbo. E estamos a lutar, estamos a fazer aquilo que é possível e o impossível também para conseguirmos um espaço, porque nós precisamos dar dignidade. E a dignidade começa por aí, ter um espaço físico para O funcionar. governo provincial da cultura poderia dar uma mãozinha, não? Nós solicitamos apoio às autoridades Nosso locais. diretor. Ficou a promessa de nos apoiarem no sentido de conseguirmos um espaço para funcionar. Enquanto não existir, nós também estamos a fazer contato com o Secretariado-Geral e com as autoridades locais para ver se conseguimos um espaço para funcionar. Em termos de perspectiva, são animadoras porque existem promessas. Vamos ver o que é que vai dar. E nessas perspectivas animadoras, e olhando já aqui um pouco para o papel do sindicato ontem e hoje, que memórias nós podemos aqui reter, mesmo sabendo que os momentos são diferentes? Existem muito boas memórias do sindicato ontem. E essas memórias traduzem-se na conquista de alguns avanços. A aprovação da lei de imprensa em 2017, a criação da Comissão de Carteira e Ética, a criação da própria ERCA, que no fundo é uma luta do sindicato também. Esses são os avanços, são as memórias que nós temos boas do sindicato ontem. E por aquilo que nós estamos a ver, e o amanhã começa hoje, por aquilo que nós estamos a ver do sindicato hoje, ficamos animados porque, primeiro, o número de filiados ao nível nacional é maior, passou os 3.000, e isso quer dizer que as condições de trabalho, as condições de resolução de conflitos laborais ao nível dos jornalistas terão uma outra solução. E não são poucas. E não são poucas. Nós tivemos, e muitos devem estar lembrados, tivemos aqui querelas com colegas da TPA e a administração da TPA, querelas com os colegas da RNA e a sua administração. Haviam 2 listas de salário, quando um recebiam numa folha de 100.000, mas tinha outra que era para receber 150. E o sindicato conseguiu negociar através das várias vias. O sindicato Willa nacional, ou o sindicato nacional? Nacional, ao nível nacional. E ao nível da Willa, pelo menos temos estado a intermediar em várias ações judiciais com colegas que são intimados devido à sua profissão. Nós temos colegas que são acusados e às vezes pergunto-me se esses nossos instrutores do SIC, com todo o respeito que tenho por eles, se tem mesmo o domínio da matéria ou não, porque não consigo entender como é que um jornalista é acusado de crime de difamação e calúnia por ter vinculado uma informação. E nós temos colegas que hoje em dia são intimados nestes crimes. E felizmente o sindicato tem estado a trabalhar não só por via judicial, mas também por via extrajudicial, porque enquanto gabinete, enquanto setor da área jurídica do sindicato, não temos a missão de exercer a advocacia. Apenas vamos tratar daqueles assuntos internos e laborais, mas quando necessário, o Sindicato Nacional pode mover um advogado que vem de Luanda para assistir aos colegas ao nível local. Só que isso tem custos. Daí que, mais uma vez, tocamos na tecla de os colegas filiarem-se, pagarem as cotas, para com estes valores podermos chamar um advogado e alojá-lo em condições dignas, para que também nos possa representar e defender os nossos direitos. Sim, Gisela, em relação à questão de memória, pronto, eu sou sou mais novo em relação a alguns colegas. A ideia é o processo desde 92, digamos, até a presente data, com certeza que, como sabemos, o contexto era diferente. Também a cultura jurídica, a cultura sindical, associativa também era diferente, e as coisas, se calhar, o papel do sindicato não era muito interventivo, e a sociedade, se calhar, não sentia, não é? Mas
o sindicato sempre trabalhou. Isso é uma verdade. E se nós pararmos para pensar, vamos perceber que até a melhoria das condições de trabalho dos jornalistas atualmente é fruto do papel do sindicato e de outras associações profissionais do setor da comunicação social. Hoje é possível o jornalista, em alguns casos, por exemplo, de Luanda, quando sai de Luanda para as províncias, ter ajuda de custo, quando antes era uma luta. Hoje, o jornalista já reivindica melhor remuneração, melhor valorização, melhores condições de vida ou de trabalho, em função desse papel desempenhado ao longo do tempo pelo sindicato de jornalistas. Agora há uma coisa que nós precisamos ver. Precisamos tomar uma atitude, se calhar mais séria, não vamos usar outro termo, em relação à ajuda de custos a nível da província da Huila. Eu não concordo, ou nós, o sindicato, não concordamos que um profissional vá trabalhar ao Chipindo durante 3, 4 dias e dizem para ele: vai, quando voltar vai receber, vai por 2.000 kwanzas. Isto não tem outro nome para dar, é brincadeira. Não tem outro nome para dar. Então, se as leis existem, por que eu tenho que mandar um funcionário que vai para 3, 4 dias para receber ajuda de custo? E muitas vezes sem o carro da própria empresa. De boleia. De boleia. E isto aqui, nós vamos... O que é que o sindicato está a fazer para inverter este quadro? Nós vamos trabalhar neste sentido, ou já estamos a fazer alguma coisa nesse sentido. Primeiro passa por dialogar com os filiados e com a entidade empregadora, porque não se vai logo para medidas extremas, mas há necessidade das pessoas terem noção de que isto está errado. Então quem é que disse que um profissional que vai ao Chipindo, se quiser beber uma água ou um refresco, tem que andar de mão estendida ao promotor da atividade: por favor, dê-me uma gasosa ou uma água? Isso nos torna frágil, com certeza, como deve imaginar. Mas a ideia... Depois queremos um jornalismo forte. Exato. Não é possível. A ideia que fica é que são estas e outras questões pelas quais o sindicato continua a se debater até hoje. E a luta continua. A vitória será certa. Com união é possível. Gisela, deixa só fazer aqui um reparo. Sim. É necessário que, por exemplo, os responsáveis, atualmente, os responsáveis dos órgãos na província da Huila são jornalistas. E alguns deles pensam que a profissão deles é diretor ou gestor e que hão de ficar aí eternamente. Quando se reclama por ajudas de custos, eles fazem cara feia, não gostam, esquecendo-se que, conforme se diz, veio do pó e voltará ao pó. O jornalista poderá eventualmente negar-se a fazer uma reportagem para fora do município se não tiver condições, se for punido pela direção, quais são as repercussões e qual é a ajuda que ninguém vai punir, ninguém vai nem deve punir, porque para trabalhar nós temos que reunir, a entidade empregadora tem que reunir as condições mínimas para ir trabalhar. Vamos lá ver. Tem transporte? Vai de boleia. Ajuda de custo? Não tem. Alimentação? Depende de quem leva. Gisela, então, tem condições para ir trabalhar? Não tem. Pode sim, senhora, negar. E o sindicato está aqui para agir. Nos últimos tempos e em todo o país há um debate em torno da liberdade de imprensa e de expressão. Jamais haverá liberdade de imprensa se nós continuamos atados às fontes. Isto porque até moralmente não é aceito, se eu estou aqui e vou à casa da Gisela, a Gisela dá-me um copo com água, tratar-me bem, ir à rua dizer que a casa da Gisela tem uma racha que ela não consegue reparar. Moralmente não consigo, porque a Gisela tratou-me bem a sua casa. A priori, tão cedo que a Gisela me paga uma garrafa de vinho, eu devo de olhá-la como mãe e esquecer que a Gisela às vezes não tem uma cortina na cozinha da sua casa. Quer dizer, o repórter vai ao município, acoplado ao carro do governo provincial, dorme às custas do governo provincial, come às custas do mesmo. Jamais dirá que no estado do Chipindo falta medicamentos. E isso belisca a própria liberdade de imprensa.
que ninguém vai ser livre se tiver compromisso moral com alguém. Está aqui implicitamente ou explicitamente a dizer que houve um recuo na liberdade de imprensa? Houve sim, ainda muito que se diz, porque a liberdade de imprensa não é só o ato de eu vir a uma rádio falar o que me vem à cabeça. É também desempenhar a minha atividade de forma independente. Essa independência é através dos meios de trabalho, desde o carro de reportagem que deve ser disposto à equipa que vai trabalhar no município, desde a ajuda de custo, para que eu não dependa só da fonte. É preciso que haja aqui um divórcio, passo o termo, entre a fonte e o jornalista em termos de meios para o trabalho. Eu não posso entrevistar alguém e depois pedir pilhas a essa pessoa. Mas há colegas que não têm pilhas nas suas máquinas para ir fazer uma gravação. Nós já vimos... se fosse as pilhas seria bom. Vai trabalhar depois na hora do almoço, tem que estar a pedir àquele indivíduo que organizou a atividade. Às vezes até fizemos um material que é crítico ou não agrada a quem a gente foi entrevistar e no final da jornada somos obrigados a estender a mão para pedir uma boleia de regresso a esta e pessoa. Qual é a moral que o jornalista tem para... Esse é um contrassenso. Chama-se contrassenso. Não tinha outro termo senão esse mesmo. Eu lembro-me do episódio que passámos com colegas da TPL, devia ser em 2014. Fomos ao Chipindo, fomos de carro. Mas como interessava a fonte, passar a matéria na TPA a hora certa, o colega teve de vir de helicóptero. Era interessante para a fonte ver aquela matéria. Eu disse, olha, pelo amor de Deus, era bom que volte nas mesmas vias. Mas como não pode desobedecer ao chefe, o colega foi maltratado, foi de carro, passamos a noite na varanda de uma casa, no Chipindo, de regresso, não, olha, o homem da TPA deve ir de helicóptero. Por que não fizeram isso antes? A culpa é de quem? Não é do governo provincial. O governo provincial precisa que o seu trabalho seja promovido. A culpa é da direção da empresa. Mas isto também não terá a ver um pouco com a conduta de determinados jornalistas? Não, porque vamos supor... Em alguns casos falta a própria consciência também do jornalista. Nós temos que estar firme naquilo que é o nosso papel. Temos que saber os nossos direitos e obrigações. E algumas vezes não é que o profissional não sabe os seus direitos e deveres. Não. Ignora aquilo que não interessa ou que interessa menos e olhamos para o lado que interessa. Eu diria mais, sacrifica-se para não perder o pão. A linguagem é esta. Sim, mas eu pergunto também isso das condições no local, do terreno. Eu pergunto isto porque de há um tempo, agora se calhar nem tanto, mas houve uma altura que o jornalista não era bem conotado devido ao seu comportamento pessoal fora da instituição. Nós temos tudo, não vamos aqui estar a dizer que os jornalistas são santinhos. E então santinhos. Por isso se calhar houve Gisela, os jornalistas não são santinhos, temos tudo um pouco. Temos boa gente menos boa, não vamos dizer má, menos boa. Então precisamos todos os dias cultivar uma outra mentalidade. Então, formação. Sim, na formação contínua. E aqui falamos de que, de forma implícita, que os jornalistas não conhecem os seus direitos. É que uma máxima que diz que o gozo do nosso direito depende da nossa luta de conquistá-lo. Se nós não lutarmos para o nosso direito, jamais vamos usufruir deste mesmo direito. A questão, quando a Gisela diz o comportamento fora da instituição, em nada vincula a empresa. Eu, João Catombela, sou jornalista, quando estiver na minha casa sou pai. Agora, não pode conotar só porque... Mas eu aí já discordo um bocadinho, porque a partir da altura que o João Catombela está afiliado a uma determinada instituição, passa a ser pertença, entre aspas, desta empresa ou dessa instituição. Essa ideia que tem entre aspas, porquê? Não é bem o desconstruir, porque eu deixo de ser, por exemplo, a Gisela, mãe do Clésio ou da Kailane, para ser a Gisela da TPA. Logo está aí uma... Sim, mas eu acredito que são circunstâncias diferentes. Sim, estamos por exemplo, enquanto estiver tudo que eu fizer lá fora vai certamente manchar a empresa. Quando fizeres bem, todo mundo diz que é a Gisela. Quando fizeres mal, é a Gisela da TPA. Sim, mas a ideia é preciso desconstruir essa ideia. A ideia são circunstâncias.
enquanto o Mucuta estiver em exercício da atividade profissional, é jornalista. E o Mucuta deve ter o cuidado de conhecer os limites e a conduta profissional. Direitos e deveres. Mas também a conduta como cidadão. Porque é um exemplo que dá a restante. Exatamente. Tal ética profissional. Exatamente. Gisela, vamos ser mais objetivos. O grande problema que muitas das vezes se coloca é que criam-se alguns mitos à volta de jornalistas, que os jornalistas bebem muito, são isso, são aquilo. Mas um cidadão tem os seus direitos e deveres, tem as suas liberdades. Se o jornalista bebeu, o trabalho foi feito, sim. Bem feito, sim. Qual é o problema? Não, mas a grande questão é, bebeu em casa ou durante a atividade? Pois é isso. Exatamente. Mas aqui é uma Por isso é que às vezes põem determinados jornalistas no cantinho. Mas aqui às vezes há alguns excessos. Por quê? Porque eu acho normal um profissional que foi trabalhar das 6 às 15, depois às 15h30 às 18, foi tomar o seu refresco. Não tem problema nenhum. Não tem influência no trabalho. Eu defendo que tenha uma conduta social exemplar. Agora, não vão me proibir o senhor de beber o seu refresco. Não há crime nenhum. Eu quando digo que é preciso desconstruir essa ideia, porque a Gisela trabalha, por exemplo, não é, na televisão, não quero fazer publicidade aqui da TP, aqui no Covita, e sabe que o salário que ganha não corresponde às suas necessidades. Se a Gisela tiver que entrar às 7, às 2 ela pode ir na praça vender tomate. Se nós temos a imagem de que a Gisela é da TPA para toda a vida, a Gisela vai conseguir estudar a sua família. Solução: ou a Gisela vai ser pedinte de fontes, que isso é verdade, que a gente que só da fonte olhar para ela vai se ter mais pedir um dinheiro, porque sabe que não há condições sociais na empresa, é mal pago, não tem condições para sustentar a sua família, então precisa de encontrar uma outra fonte. Mas é preciso sublinhar aqui que as dificuldades que vivemos, eu digo vivemos porque eu também faço parte desse pacote que vive em dificuldade, não nos dá o direito de ter uma conduta. A necessidade não tem moral. Escreva isso. Mas é preciso ter caráter. É relativo. Olha, eu vi mas essa questão da perspectiva de cada um. Foram furtar um bolinho ou um bolo na porta de uma loja para dar ao filho. Não tem outra solução senão furtar o bolo porque o filho estava a chorar. Mas essa questão nos remete. Se os patrões, nossos patrões por acaso, pagarem bem, ninguém tem necessidade de ir pedir dinheiro a uma fonte. Será? Sim. Eu não preciso de pedir dinheiro quando já tenho. É exatamente onde eu queria chegar, para dizer que essa questão, fala-se hoje, por causa da carteira, a questão da incompatibilidade vem à tona e vem com força. Atenção, colega. Questão da incompatibilidade. Mas quando se fala dessa questão da incompatibilidade, também deveria ser analisada a questão da remuneração do profissional. Sim. O profissional busca outras alternativas para sobreviver, não porque quer violar a lei, mas porque a necessidade. Agora eu pergunto: procurar alternativas para sobreviver não é crime. A questão que se coloca é: que alternativa? Alternativa não pode ser estender a mão, ficar um pedinte. Depende. Não pode. Olha, eu costumo dizer, cada um de nós depende do salário, mas se calhar tem uma outra fonte de receita para suprir as necessidades. Nem todos têm a mesma oportunidade. Estivemos aqui em conversa com o elenco ligado ao Sindicato de Jornalistas de Angola, NAWILA. Uma conversa que não terminou e que vamos dar continuidade para a semana. É um até já, boa tarde, até o próximo encontro. Ocuvita, o programa da Associação de Autores NAWILA, Asa Wila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade.